Hoje viemos falar de um assunto que muitas vezes ele é discutido, ele é colocado na pauta, na mesa, mas nem sempre ele é aplicado. Riscos de segurança, cyberataques, invasão de dados, compartilhamento de dados indevidos. Tudo isso vem acontecendo muito e, para quem não sabe, o Brasil é líder ou está ali nos top 3 do mundo nesses ataques e nesses problemas. E ele pega desde a pequena empresa, a SSMB, aquela bem pequenininha, até as grandes corporações. O último estudo revelado traz um aumento significativo de ataque de dados, até inclusive visando pequenas e médias empresas. Porque dentro dessas empresas, elas não se preocupam e não investem em segurança. Eu sou o Prota, da 7IT. O nosso foco é transformação digital ancorado em 3 pilares: segurança de dados, computação de nuvem e serviços gerenciados. E a gente vê muito no mercado o quanto as empresas estão deixando de investir ou se preocupar com essa área de cibersegurança, de proteção de dados. E para a gente parar para pensar um pouquinho, ele é trivial para qualquer negócio. Ele é essencial para que todas as empresas tenham as informações protegidas. Se a gente parar para olhar, os dados é aquilo que talvez mais importe para as pessoas e para as empresas nos dias de hoje. Cada vazamento que tem no Brasil, ele custa em torno de 6,75 milhões de reais. É muito dinheiro. O crescimento de 115% de ataques do ano de 23 para 24 é absurdo. E isso no Brasil, é foco no Brasil. Então, trazendo essas informações, muitas empresas nos perguntam no dia a dia, e me perguntam no particular, se isso é só para grande escala ou se é muito caro esse investimento, porque muitas vezes a pessoa se titula dizendo: poxa, eu não tenho esse budget, esse dinheiro para investir. E eu quero dizer para você uma mensagem super importante. Empresas pequenas precisam se preocupar com isso. No seu planejamento de investimento, no seu planejamento financeiro, tem que colocar em pauta. Cibersegurança, ela é camadas que você vai aplicando e tendo um básico de segurança. Por exemplo, uma dupla autenticação no seu e-mail, para que ninguém tenha acesso àquele teu dado. Hoje em dia, praticamente não tem mais papel. Então, todo dado que você imputa ali no seu e-mail, no seu celular, na comunicação no dia a dia, ela tem que ser protegida. E quando a gente fala de ciberproteção, a gente está falando de políticas, por exemplo, de usabilidade, políticas diárias, no dia a dia, com o teu time de colaboradores, com a comunicação com o seu cliente. Quando a gente olha algumas matérias como essa aqui, falando sobre vazamento de dados no Brasil, trazendo pontos importantes, por exemplo, o phishing, O ataque de phishing que vem por e-mail, ou seja, é uma tecnologia, um meio de ataque que ele transforma ali essa comunicação de e-mail, que é super básico, todo mundo troca e-mail hoje, todo mundo manda e-mail hoje, e aí o cybercriminoso ele entendeu que através dos e-mails é a porta de entrada mais frágil que ele tem. Então, o phishing vem crescendo muito no Brasil. A gente tem um problema talvez cultural, que a gente não leva essa mensagem como uma tratativa de usabilidade. Às vezes as pessoas pensam que é só aplicar soluções, produtos de proteção, mas não, a gente também tem que fazer um trabalho educacional, um trabalho de transformação, ou seja, mostrar para o usuário no dia a dia, as pessoas que estão ali trabalhando, os riscos que ele tem. Às vezes clicar num link, acessar um dado que ele nem tem, às vezes aparece, poxa, você tem aqui uma atualização no banco X, e às vezes você nem conta tem nesse banco, e ele vai te gerar uma porta, ele vai abrir uma porta, e essa infecção vai entrar, e ele vai te atacar. E muitas vezes ele fica ali quietinho, esperando o momento certo para fazer esse ataque. Dentro dessa jornada que ele tem de ataque, muita gente traz para a gente falar: eu nunca fui atacado, nunca tive um problema de cibersegurança. E aí a gente traz um ponto importante: você não foi ou você não sabe? Porque se a gente não tem métricas, soluções que tragam para você visibilidade disso, é preocupante. Eu estou com 3 matérias aqui da CISA Advisor que falam um pouquinho disso que eu estou dizendo, desse avanço que tem de ataques, e ainda mais agora com a inteligência artificial chegando. Ela veio para empoderar as pessoas, ajudar as pessoas a fazer mais, a impulsionar o seu dia a dia, mas também a gente tem que olhar que ela vai fomentar e vai acelerar também esse processo de ataque, porque as pessoas talvez com menos capacidade de invasões e violações vai ser empoderado pela IA. Então, tem os dois lados da moeda, Tem um lado bom e um lado ruim, é como a gente usa a tecnologia. Então, todos os dias saem soluções novas ajudando as pessoas a se protegerem. E às vezes você dando um pequeno passo, uma pequena camadinha, já vai mudar muito o teu negócio, mudar muito a tua vida, trazendo esse processo de segurança. Nessa mensagem aqui, por exemplo, ele fala sobre os hackers derrubando a criptografia dentro do Chrome. Então, sabe aquela atualizaçãozinha do Windows que tem que ser feita? Sabe aquele update que aparece, você fala, depois eu faço?
Pois é, ele gera vulnerabilidades que abrem portas, né? Então, que a gente fala de portas abertas, ele abre portas para que ele acesse o seu dado. Aí você fala assim, mas como é que eu não tenho informação tão trivial assim, né? E aí você vai lá no seu Chrome, por exemplo, no Chrome, e o seu dado do seu banco está salvo. A sua senha do seu e-mail está salvo. Sabe quando você abre a sua conta de e-mail e você põe lá só logar porque está tudo salvo? Pois é. Então, se você tiver um ataque de vulnerabilidade dentro desse navegador, que não tem uma proteção avançada, ele vai ter acesso a esse dado, vai ter acesso ao seu e-mail, vai ter acesso ao seu, talvez ao seu Instagram, vai ter acesso à sua conta a sua conta corrente do banco, enfim. Então, essas vulnerabilidades, os cookies, as senhas que ficam salvas ali, é preocupante, porque normalmente o usuário final, se você não tratar os privilégios, está nessa matéria, inclusive, em algum momento aqui, ó, ele fala, por exemplo, sobre a atualização de Windows com privilégios do sistema, dificultando o roubo de dados e software maliciosos. Ou seja, na tecnologia você tem níveis de acesso. Então, se você permitir não controlar isso e todo mundo tiver acesso, vai complicar os seus dados, tá? Então, depois a gente vai deixar no nosso blog o link dessas, ali na site, a gente vai deixar para vocês o link dessas matérias que são super importantes para vocês terem um pouco de visibilidade de como isso está acelerando no país, quanto isso as empresas estão preocupadas com esse posicionamento. Então, as grandes players do mercado, né, Microsoft, Amazon, entre outras soluções, Google, etc., elas estão correndo atrás para elevar esse nível de segurança, mas não depende só delas, depende do usuário, depende das pessoas que estão do lado de cá. Dentro da SET, a gente criou uma jornada, essa jornada de transformação, e a gente acredita que tem 3 pilares que são essenciais para todas as empresas, começando com segurança. Então, uma segurança básica, numa proteção de phishing, por exemplo, que eu falei, 82% dos ataques ataques de cibersegurança vêm por phishing. Então, às vezes, você protege toda a sua infraestrutura, tem firewall de proteção, tem soluções avançadas, mas você esquece de proteger o seu e-mail e ali vai passar, como eu comentei. Às vezes, a gente não tem soluções para auditar e ver o que está acontecendo. E aí, às vezes, você acha que não tem vulnerabilidades. E tem. Então, dentro dessa solução que a gente tem, dessa jornada, a gente protege o teu e-mail, protege o seu dispositivo, protege o teu perímetro de rede. Então imagina o seguinte, eu aqui na SET sou administrador, e aí eu tenho usuário e senha onde eu tenho acesso a todos os departamentos. E aí alguém vai lá e pega o seu usuário e senha e loga num computador fora da corporação, num computador pessoal, e ele vai ter acesso, porque está tudo sincronizado em cloud, ele vai ter acesso a todos os dados da empresa. Como que a gente faz para bloquear isso? Um simples movimento dentro de uma plataforma de cloud, eu consigo falar o seguinte, este computador é do Prota. Se ele pegar meu usuário e senha e for em outro computador, ele não consegue acessar. Então a gente eleva o nível de segurança com camadas de ciberproteção. Eu quero saber tudo que está acontecendo dentro e fora, auditoria, se alguém está compartilhando arquivos que não pode, documentos confidenciais, tudo isso hoje está na palma da mão com uma inteligência artificial. Ela saiu daquela barreira de está muito distante do meu dia a dia. Não está, ele está pertinho de você. A gente consegue te mostrar isso como um processo, uma transformação, uma jornada digital para que te ajude a escalonar esse processo, organizar a sua transformação ali por passos, né, por steps, protegendo o teu dado, protegendo o teu computador, protegendo a tua rede, transformando o teu ambiente para modelo híbrido. A gente fala sobre muito de trabalho remoto, de trabalho híbrido. Aqui na SET, por exemplo, a gente tem um trabalho híbrido, tem funcionários fora de estado. Então, se a gente não tivesse toda essa tecnologia, a gente talvez não conseguiria fazer a aceleração que a gente tem. E, por fim, você tem uma área de serviços com foco. A maioria das empresas não tem core business, o core business dele é outro business, outro negócio. Ela não está ali olhando tecnologia, não está olhando cibersegurança, e a gente vem para agregar, para completar. 99% dos nossos clientes a gente recomenda que ele tenha um TI interno. Então, o nosso objetivo e o nosso posicionamento é impulsionar as pessoas que estão internamente para fazer mais através da tecnologia. Existe muita preocupação. Inteligência artificial vai substituir o meu trabalho. Põe isso numa caixinha, bota de ladinho, porque isso não vai acontecer. Ela vai te ajudar, ela vai te acelerar. Ontem, por exemplo, eu cheguei muito tarde de uma viagem, mas eu precisava ler os meus e-mails e centralizar aqueles dados rapidamente. Eu pedi para a IA ler para mim os meus e-mails, falar os pontos principais, as pessoas que eu precisava responder, ajustar alguns e-mails. Enfim, ela fez isso por mim. Através da minha capacidade de raciocínio, eu pedi para ela desenvolver coisas novas. Então, ela não vai te substituir, ela não vai fazer o seu trabalho. Ela vai agregar e conectar em você. Então, é importante a gente estar atento às soluções que vão chegar. E cibersegurança, proteção de dados, ela é a base e o início de tudo. Conta com a SET para poder ajudá-los a ser disruptivo, a impulsionar o teu negócio, olhando para a segurança e não permitir que os seus dados vazem para a internet.